Olá! E nesta edição do Câmara Notícias, novo presidente da Câmara de Osasco, Jair Assaf, e mesa diretora tomam posse em 1º de janeiro. Pesquisa do LinkedIn revela as prioridades dos usuários brasileiros na maior rede online voltada ao mercado profissional. E para quem pretende abrir o próprio negócio neste ano, Osasco aparece no ranking das cidades mais promissoras para instalação de novas franquias. Hoje você vai saber também quais são os maiores erros que levam as empresas à falência antes mesmo de completar o 2º ano de vida. E ainda hoje vamos falar sobre contaminação da água potável, quais são as causas e os tipos de contaminação. Agora no Câmara Notícias. Eleita dia 18 de dezembro, a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Osasco tomou posse em 1º de janeiro e exercerá o mandato durante os próximos 2 anos até 31 de dezembro de 2016. Com 18 votos, o vereador Jair Assaf foi eleito o novo presidente. A vereadora Karen Gaspar é a primeira vice-presidente. O vereador Cláudio da Locadora foi eleito o 2º vice-presidente. Já para o cargo de primeira secretária, foi eleita a vereadora Mazefa Varão. Como 2º secretário, Alex Sá. 3º secretário, vereador Maluco Beleza. E como 4º secretário, foi eleito o vereador Rogério Lins. Durante este mês de janeiro, a Câmara de Vereadores está em recesso parlamentar. Então, a primeira sessão ordinária de 2015 será realizada em 3 de fevereiro, às 3 da tarde. E uma pesquisa realizada recentemente pela rede social online LinkedIn, voltada ao mercado profissional, revelou as prioridades nas buscas realizadas pelos usuários no site. E, ao contrário do que a maioria pensa, a procura por novos empregos não está entre os principais hábitos dos usuários. Na última semana, foi divulgada pesquisa para saber o que os profissionais esperam do LinkedIn. E o resultado surpreendeu aos usuários, já que o site é utilizado para recrutamento profissional e frequentemente tem sido utilizado para outras finalidades, como agregar valores e aprender as técnicas empresariais. A razão para que 15 milhões de usuários do nosso país estejam utilizando a página tem como prioridade a busca de notícias sobre indústria, aprender sobre empresas, além da conexão com outros profissionais. Os usuários estão dispostos a ouvir as empresas, entendê-las e consumir conteúdo relevante. As empresas precisam aproveitar esse potencial. Quase todos os participantes do estudo disseram usar a rede social para outras funções que não sejam a recolocação profissional. E 6 em cada 10 acreditam que acessar o LinkedIn os tornam mais produtivos. 25% deles têm pós-graduação e 2/3 possuem pelo menos o diploma universitário. E as cidades de Osasco e Barueri aparecem em posição de destaque no ranking das cidades mais promissoras para a instalação de novas franquias no estado de São Paulo. Segundo pesquisa realizada por uma empresa que trata sobre franquias na América Latina. No estudo, que aponta 59 cidades do estado de São Paulo com maior potencial para a abertura de novos negócios, Osasco aparece em 8º lugar, enquanto Barueri está em 27º lugar, segundo Fernando Macedo, responsável pela expansão de franquia da Era Expense Reduction Analytics, que atua em consultoria para empresas na área de redução de custos. O estudo confirma o planejamento de expansão da empresa, que este ano está de olho na região para a abertura de novas franquias. No estudo de geoprocessamento, apontou que a região possui ao todo 1.038 empresas com 100 funcionários ou mais, e estas são exatamente o alvo de nossas franquias para prestação de serviços, pois toda a empresa hoje possui gastos desnecessários e precisam reduzir os custos. E a seguir, você vai saber quais são os maiores erros que levam as empresas à falência antes mesmo de completar o 2º ano de vida. E ainda vamos falar sobre contaminação da água potável, quais são as causas e os tipos de contaminação.
Raquetinha, 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 raquetinha. Adoro raquetinha. Vou pegar a raquetinha pra bater na bolinha. E quem está pensando em abrir um negócio deve tomar cuidado, hein? Pequenos detalhes no dia a dia da empresa podem derrubar o faturamento. Segundo informações do Sebrae, falhas no planejamento, na gestão e na postura do empresário são as maiores causas da falência de empresas antes mesmo de completar o segundo ano de vida. Falta de planejamento, deficiências na gestão e o próprio comportamento empreendedor são as principais causas do fechamento de empresas em seus primeiros anos de atividade. Isso é que mostra a pesquisa inédita do Sebrae São Paulo, Causa Mortes. O sucesso e o fracasso das empresas nos primeiros 5 anos de vida. Pela pesquisa, 46% dos empreendedores afirmam ter iniciado o negócio sem conhecer os hábitos de consumo dos clientes, nem o número de consumidores que teriam. Outros 39% ignoravam qual o capital de giro necessário para abrir uma empresa e 38% não sabiam quantos concorrentes enfrentariam. O levantamento constatou ainda que 55% dos donos de empresas não elaboram um plano de negócios antes da abertura, documento que contempla todos os detalhes do empreendimento como aspectos financeiros, mão de obra necessária, estratégias de marketing, perfil do público-alvo, pontos fortes e fracos, riscos, oportunidades, em resumo, tudo que o empreendedor tem que analisar para exercer sua atividade com mais segurança. O comportamento empreendedor influi nas empresas que passaram dos 5 anos. Os empresários antecipam os fatos, buscam informações e perseguem os objetivos com mais frequência do que das empresas encerradas. A pesquisa revelou ainda que parte dos empresários cujos negócios naufragaram vieram a reconhecer o bom planejamento antes da abertura como o fator mais importante para a sobrevivência da empresa. A pesquisa foi realizada com quase 3.000 empresas com registro de abertura entre 2007 e 2011 no estado de São Paulo. E você sabe quais são os tipos de contaminação que a água potável pode apresentar? E o que leva a essa contaminação? Essas e outras dúvidas serão respondidas pela doutora Eliane Bravo, farmacêutica e bioquímica da cidade de Osasco. Vamos conferir. Beber água, tomar banho, fazer alimentos diários. A água é fundamental na vida do ser humano, mas será que a água que utilizamos, aquela fornecida pelo reservatório do Sistema Cantareira, está devidamente tratada? Muitas são as dúvidas dos brasileiros em relação à qualidade da água que nos é fornecida. A água potável, por exemplo, muitos são os motivos que as levam à contaminação. A doutora Eliane Bravo, farmacêutica e bioquímica, explica. Nós temos uma norma que exemplifica o que a gente precisa fazer numa água potável, para que ela seja potável. A portaria 2914, ela fala de alguns tipos de contaminação. Essa contaminação ela pode ser desde um metal, uma substância orgânica. O que são substâncias orgânicas? São aquelas que podem ser volatizadas, ou seja, para um benzeno, para um tolueno, para um xileno. São possíveis contaminações que essa água pode ter. E ela pode ter também uma contaminação microbiológica, que é aquela mais frequente e que normalmente acontece às vezes dentro da nossa casa. Muitos são os motivos que levam a essa contaminação. Contaminação microbiológica, o maior motivo é a perda do cloro. Ou seja, quando nós recebemos uma água da rede pública, né, que a Sabesp nos traz, até o cavalete é responsabilidade da Sabesp. Do cavalete para dentro, a responsabilidade é nossa. Então, é da indústria, é do condomínio, é do hospital. Então, muitas vezes, esse armazenamento dessa água ou até o deslocamento até uma caixa d'água, essa água, como o cloro é uma substância volátil, ele vai se perdendo ao longo do caminho e essa água chega na sua torneira muitas vezes sem cloro. E a falta de cloro
faz com que essa água fique vulnerável à contaminação microbiana. A água filtrada por filtros comuns, como aquele bom e velho filtro de barro, muito comum antigamente, sua eficácia é melhor ou pior do que os filtros atuais? O que eu posso dizer é o seguinte, o que tinha no filtro gostoso é que ela sempre deixava aquela água fresquinha, né? Mas hoje nós temos filtros com qualidade de filtração muito melhor do que aquele filtro que a gente tinha na casa da nossa avó. Então os filtros hoje, muitas vezes esses que você coloca em torneira, esses que você acopla diretamente de uma tubulação, eles têm, vamos dizer, um elemento filtrante muito mais preciso e específico do que aquele filtro anterior. Mas a gente deve sempre salientar que, embora os filtros hoje sejam muito melhores, eles têm que ser, vamos dizer assim, ser feita a manutenção dele. Porque não adianta você comprar um filtro de excelente qualidade e você utilizar esse filtro durante 2 anos e depois não fazer mais nada. Então, esse filtro, que é de excelente qualidade, ele tem que ser limpo, ele tem que ser trocado aquele elemento filtrante. Então, muitos têm validade de 6 meses, de 1 ano, mas eu até digo que o ideal seria você trocar o filtro pela quantidade de água que você filtra. Por exemplo, uma residência que tem 2 pessoas e outra que tem 10, consequentemente, aquele que tem 10 vai usar mais essa água. Então, esse filtro tem que ser mais trocado mais vezes do que aquela onde você tem só 2 pessoas utilizando aquela água. Então, a manutenção desse filtro, desse elemento, a troca desse elemento filtrante, isso é fator primordial para que a qualidade dessa água seja mantida ao longo da sua utilização. São Paulo vive um momento de dificuldades e escassez da água. Atualmente, o limite do sistema Cantareira chegou a 0 e, como forma de ação emergencial, o volume morto foi uma das alternativas creditadas pelo Estado para não prejudicar as mais de 9 milhões de pessoas da região metropolitana de São Paulo, que são abastecidas por esse sistema. Mas e a qualidade da água do volume morto? Será que é ideal? Bom, o que a gente pensa em relação a isso é o seguinte: quando você tem um volume grande, você tem uma água mais límpida. Quando você tem um volume menor, a concentração de substâncias e de sólidos naquela amostra, ela fica maior. Então, o trabalho que a Sabesp tem para dar para as pessoas uma água de boa qualidade é muito maior, porque você precisa de um processo de filtração e de tratamento dessa água muito mais rigoroso do que se você tivesse uma água em abundância. A atividade humana muitas vezes compromete a qualidade da água. Casas e indústrias podem despejar em rios e mares substâncias que prejudicam a nossa saúde. Por isso, escolher bem a água que bebemos e proteger rios, lagos e mares são cuidados essenciais à vida no planeta, além da economia e a conscientização de um consumo equilibrado. E no próximo bloco, tem a previsão do tempo para a Grande São Paulo. E agora, com informações direto da Clima Tempo, vamos saber como é que fica a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Nesta segunda-feira, a influência do vento marítimo mantém a nebulosidade sobre o estado de São Paulo. O sol deve aparecer com mais força só no norte paulista. No oeste, no litoral e também na Grande São Paulo, o céu permanece com muitas nuvens. Pode chover a qualquer hora, com no máximo moderada intensidade. E as temperaturas também vão cair na região. Na capital, mínima de 20 e máxima de 25 graus. Em São Bernardo do Campo, mínima de 19 e máxima de apenas 23 graus. Eu sou Tainá Damasceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!